Os senadores Cleitinho e Rosana Martinelli rebateram uma proposta de Lula para conceder indulto a criminosos condenados, sob a alegação de que seria necessário diminuir a lotação nos presídios. A senadora Rosana Martinelli questionou: como assim? O presidente Lula quer indulto de Natal seletivo? Recentemente, Lula assinou um decreto que institui o indulto natalino, perdoando alguns tipos de pena. O presidente decidiu tirar da lista pessoas que cometeram crimes hediondos, violência contra a mulher, meio ambiente e os envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Como senadora, apresentei um projeto de lei para conceder anistia aos acusados e condenados em razão das manifestações ocorridas em Brasília. Deixo claro que a minha proposta não inclui aqueles que cometeram crimes de dano qualificado, deterioração de patrimônio público e associação criminosa, já que precisamos responsabilizar esses casos. Agora, é justo deixar atrás das grades quem apenas estava defendendo a democracia? Gente inocente que não cometeu crime algum? O senador Cleitinho, por seu turno, disse: o Lula, essa semana, teve a audácia de falar que vai soltar agora o indulto natalino porque tem superlotação na cadeia. Então, vai liberar um monte de vagabundo para ficar na rua roubando e continuando fazendo coisa errada. Por isso que a gente precisa fazer essa mobilização e botar esse projeto da Rosana o mais rápido possível para a gente poder fazer justiça no Brasil. A senadora lembrou: muitos tiveram seus direitos violados. Então, o que a gente quer aqui é justiça. Muita gente inocente está na cadeia ainda. É um absurdo o que está acontecendo. Martinelli disse: o que nós precisamos é ação. O próprio presidente, ele é a favor. Ele publicitou que ele é a favor da anistia desde que as ações sejam julgadas. Mas você acha que uma pessoa inocente que está lá esperando vai morrer antes de todos esses processos serem julgados? Aliás, o Lula tem experiência. Ele ficou guardado e ele sabe o quanto é difícil ficar esperando uma decisão. Cleitinho lembrou: enquanto Lula está querendo dar indulto para vagabundo ficar solto, tem patriotas trabalhadores presos. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Pessoal, estou aqui com a senadora Rosana e estou fazendo esse vídeo aqui de mobilização para toda a população brasileira. Primeiro, para dar total apoio ao projeto dela, da anistia, né, dos presos do dia 8. E por que a gente precisa mobilizar e votar esse projeto o mais rápido possível. O Lula, essa semana, ele teve a audácia de falar que vai soltar agora o indulto natalino, porque tem superlotação na cadeia. Então vai liberar um monte de vagabundo para ficar na rua roubando e continuando fazendo coisa errada. Por isso que a gente precisa fazer essa mobilização e votar esse projeto da Rosana o mais rápido possível para a gente poder fazer justiça no Brasil, não é isso, Rosana? Com certeza, o projeto é o 2706 e nós estamos pedindo perdão para todos aqueles que estão lutando e lutaram pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E muitos tiveram seus direitos violados. Então o que a gente quer aqui? É justiça. Muita gente inocente está na cadeia ainda. É um absurdo o que está acontecendo. Nós queremos, né, Cleitinho, ajudar essas pessoas, porque não é justo, né? São pessoas de direita, trabalhadoras, justamente, e estão querendo e estavam defendendo a nossa população, defendendo a democracia. Isso aí. Né? Então não é justo. Então, e nós requeremos uma audiência pública na Comissão de Democracia para que dê agilidade. O que nós precisamos é ação. E Cleitinho, o próprio presidente, ele é a favor. Ele publicitou que ele é a favor da anistia. Sim. Desde que as ações sejam julgadas. Mas você acha que uma pessoa inocente que está lá esperando vai morrer antes de todos esses processos serem julgados? Aliás, o Lula tem experiência. Ele ficou guardado e ele sabe o quanto que é difícil ficar esperando uma decisão, né? Com meu total apoio, e vamos passar de gabinete em gabinete para que a gente possa acelerar esse projeto, para que possa ser votado o mais rápido possível. Enquanto o Lula está querendo dar indulto para vagabundo ficar solto, tem patriotas, trabalhadores presos. Então a gente vai fazer a justiça. Com certeza. Tamo junto. Conte conosco.